que não tenha uma especialidade. Não há um único filho do Pai que não tenha uma especialidade. Cada um de vocês tem uma especialidade. A primeira especialidade é que, pelo menos, vocês estão na lista do punhado dentre multimilhões. E a especialidade é que mesmo as grandes almas tapásveis, aqueles que se chamam de 16.108 Jagat Gurus, os eruditos das escrituras, mesmo que os grandes Mahamandaleshvars, mesmo que eles não foram capazes de reconhecer o Pai, todos os filhos do Pai reconheceram o Pai. Portanto, conhecer o Pai é tal grande especialidade. Vocês dizem do coração, meu Baba. Ao dizerem meu Baba, pelo menos vocês reivindicaram todos os direitos. Ao dizerem meu Baba, pelo menos vocês reivindicaram todos os direitos. Do que vocês chamariam isso? Aqueles que reconheceram o Pai. Eles, pelo menos, têm a especialidade de um intelecto que é capaz de reconhecer o Pai. Pelo menos, eles têm o poder de discernir. Então, todos vocês têm um poder muito elevado para discernir. Que vocês sejam yogis, que vocês sejam puros. Vyakti Parivar, uma família de anjos unidos no amor por um. Om Shanti, bem-vindos a Vyakti Parivar. Hoje a nova série é o primeiro dia da voz de um visionário nas palavras de Dadi Prakashmani, descobrindo minha especialidade. Om Shanti a todos. Dia 25 é o dia de Dadi, ele está se aproximando e pensamos em pensar sobre nossos lindos dias com Dadi, o que aprendemos
E o que nós praticamos ou tentamos nos tornar. Dade vivia em Bombaim. Ela estava num centro de serviço lá para serviço, e Dadijanki estava também em algum lugar em Pune. E Didi Manmohini estava em Delhi. Eu encontrei Dadi, fui a Bombaim, depois a Madhuban, todos os lugares. Ela vinha a Delhi com muita frequência. E ela ficava conosco no centro onde eu estava. E mais tarde a gente vai compartilhar como Dade nos ajudava a olhar as nossas especialidades. Uma coisa é ter talentos, habilidades. Eles criam coisas, programas, tudo isso. Outra coisa são as qualidades, especialidades, em que eles são muito humildes, leais, honestos, ou yogis fáceis, naturais. Essas são especialidades. Às vezes, sempre que temos de descrever especialidades, nós também dizemos, essa pessoa pode fazer isso, essa pessoa é boa em fazer aquilo. Sempre olhamos para o que eles são capazes de fazer. Mas quando Baba fala sobre especialidade, quando olhamos para a nossa especialidade, são alguns valores internos. Uma coisa, claro, quando eu olho para Dade, definitivamente, ela recebeu dons de Deus, mas ela também era um presente para Deus. Porque desde que ela veio, eu não sei o conceito hoje em dia, mas antes era como Shiv Baba é incorpóreo, como Brahma Baba, tudo que ele pensava, falava e fazia, era manifestação de todos os ensinamentos de Shiv Baba. Ele não fazia algo porque gostava, mas por causa do entendimento exato do que Shiv Baba quer. Ele era capaz de entender e também na vida prática. Sempre que olhávamos para Brahma Baba, de qualquer modo que ele falava e interagia conosco, era como se Deus fizesse aquilo se ele estivesse fisicamente. Ele vinha em Brahma Baba, mas por pouco tempo. Então, ser um filho, uma criança e depois um master. Dade era muito amorosa, muito inocente, mas era muito sábia. Ela, às vezes, ela era como uma criança, muito leve, muito alegre, brincando, cantando. Mas a outra parte da personalidade, ela era master. Ela tinha grandes ideias sobre a yagya, sobre o sustento da yagya. E, claro, depois de Brahma Baba, ela assumiu a responsabilidade da liderança. Tudo isso, eu sou um filho de Deus. Como? Não é só dizer eu sou um filho de Deus.
Mas que qualidade ou as qualidades de Baba deveriam ser adotadas pelo filho? Então, todos recebem driste, nossa presença deveria fazer com que eles sintam que é isso que é um Deus. Alguém recentemente compartilhou a experiência de que qualquer um que puder trazer essa personalidade para o físico, isso é um grande serviço, porque não são todos capazes de reconhecer Baba como ele é. Então, cada um de nós deveria pensar como um filho de Deus. Eu sou divino, godly, ou do mundo, mundano. Divino significa virtudes de Deus. Quando o Baba diz, como fazemos aquilo? Há uma lista dos louvores de Baba. Então, Baba diz, eu sou o confortador dos corações, eu sou purificador, oceano de tantas qualidades. Como filho, eu tenho de ser master dessas qualidades. Isso lhe dá muita capacidade também para sustentar a Yagya. A Yagya foi criada por Deus e, como filhos, temos de sustentá-la. Dadi Prakashmani era muito natural, mas muito alokik, ou seja, espiritual. Sinto que, quando olhamos para a qualidade de Dadi, depois Baba se tornou Avyakti, nós não estávamos em grandes números naquela época. Então, alguns de nós, os professores principais, nós éramos jovens e fomos convidadas a Madhuban. E Didi Manohini disse, todos vocês contem duas especialidades que vocês tinham. Então, muitos de nós ficaram muito quietos, porque senão poderia parecer você está se louvando. Ela falou, não, a gente precisa conhecer a sua especialidade, porque assim vocês podem usar no serviço ilimitado. Levou tempo para nós, todos começamos a olhar, sim, eu sou bondosa, compassiva. Duas qualidades boas cada um procurou. Então, houve outra sessão, a gente voltou, todos começaram então a partilhar as duas qualidades. Nós usávamos a palavra especialidade como suas duas qualidades principais, uma virtude âncora. Porque minha personalidade é baseada nessas duas qualidades. Nós vamos fazer isso por 6, 7 dias. Vamos falar sobre isso. Cada um de vocês comece a pensar sobre isso. Quais são minhas duas especialidades? Isso será como nosso dever de casa, vamos refletir. Mas Dadi Prakashmani teve um pensamento. O lar de Baba, a Bandara de Baba. Ela sempre chamava Madhuban de lar de Deus. E tudo, qualquer comida cozida, ela dizia, é a Bandara de Deus.
Certa vez, ela teve o pensamento de que todos os reis e rainhas anteriores deveriam ver, os Mahatmas, santos, deveriam ver Madhuba. E ela fez muita comida e convidou, e também convidou aqueles que moravam nas vilas ao redor. Então, é como da Dijan que a gente falava, por que vocês ficam dando tole? Eles não sabem. Ele falou, não, deixe que alguns grãos da bandeira de Baba ir para o estômago deles, de modo que isso os ajude em algum momento. Então, tudo o que elas estavam fazendo era de Deus, da bandeira de Deus, do lar de Deus, os filhos de Deus. Claro, dizemos filhos de Baba, bandeira de Baba, mas é um pouquinho diferente quando dizemos Deus. Minha própria personalidade deveria ser assim. Mesmo nós temos sanskars, mas gradualmente começamos a usar as qualidades de Baba. E esses nossos sanskars também se tornam assim. Baba sempre diz, vocês têm de se tornar como Baba. Não só na consciência, mas também na prática. Dadi teve esse pensamento e a generosidade dela. O pensamento era sempre que é de Deus, ilimitado. Porque Baba, tudo é pleno para ele. Então, qualquer limite, havia certas coisas limitadas que eram limitadas. Mas Dadi nunca tinha esse pensamento. Ela sempre sentia que era ilimitado. I think it's a very, very good aspect. We Acho que é um aspecto muito bom e nós também devemos pensar que esse é o lar de Deus, a bandeira de Deus. Então, não seria o que eu penso que eu posso fazer. Automaticamente, uma capacidade ilimitada e a presença. Se todos tiverem essa consciência em qualquer dever que eles tenham, essa presença será sentida por todos. Não só que é pacífico, mas que é o local de Deus. E o bhavana deles, então, para Deus, para a tarefa, também emerge. E é isso que percebemos com Dadi Prakashmani, porque ela tinha essa consciência. Tudo crescia, expandia. De certo modo, esse aspecto ilimitado, seu sentimento e atitude ilimitados. Acho que a consciência que ela tinha de ser um filho de Deus e e também a resposta como um master era muito natural. Acho que eu sou um filho de Deus, certo? Então, qual é a minha especialidade? Qual é a minha qualidade principal? Vocês podem pensar? Vocês têm de pensar? É como, basicamente, nós trabalhamos do coração, não só da cabeça. E há diferença. Há diferença entre o que seu coração diz e o que seu cérebro diz. Claro, temos de
seguir regras, regulamentos, sistema, tudo, porque tudo tem de funcionar apropriadamente. Mas quando você está fazendo isso com essa compaixão, com esse amor, não significa que você está fazendo errado. Algumas pessoas falam, eu tenho de ser firme, eu tenho de fazer isso, tenho de fazer. Faça tudo, mas faça do coração. Cada mole, hoje quando o Baba estava dizendo, vocês têm de ser muito doces, dar felicidade a todos e compartilhar aquela alegria. Ou seja, você está fazendo tudo como Baba, Mama, Dadis fizeram, mas muito amorosamente, docemente. E eu fico pensando, por que Baba sempre diz, seja doce, seja doce? Ontem Baba estava dizendo, uma vez que você tem um sorriso divino, a dor, tudo que o coração das pessoas tem, com esse sorriso, 50%, 60% vai embora. E o entusiasmo pode ser despertado com esse sorriso. Eu me lembro, certa vez, no início, quando a comida era servida em Peace Village, a maioria das pessoas dizia, eles nos servem de forma tão sorridente. E às vezes há uma fila longa e se há essa corrida, as pessoas não sentem que é Brahma Bhoja. Não importa se leve 5, 6 minutos a mais. Então, doçura, dar felicidade. O que é dar felicidade? O modo como você diz as coisas não deveria ser, mesmo que aquilo seja forte, mas se você fizer isso com doçura, eles vão apreciar e aceitar. Pelo menos eu sublinho todos os dias, mas hoje também, quando o Baba disse, vocês têm de ser muito doces. E dizer algo com doçura tem mais poder do que dizer com força. Acho que todos temos essa experiência por nós mesmos, de outras pessoas falando conosco. Quando eu vim como uma pessoa jovem, tínhamos muitas dades encarregadas. Uma vez era uma dade disciplinada. Amanhã vocês têm de fazer isso. Ela falava, eu me lembro, eu pensava assim, tá bom, se eu não fizer, e daí? Porque eu não estava acostumada com pessoas fazendo isso. E ela era tão séria, mas ninguém respondia. E ela ainda se lembra disso por muitas. Isso me fez mudar como eu tenho de dizer. Sublinhe fazer as pessoas de que tem de haver essa doçura. Todos vocês acreditam nisso? Quantos vocês têm a experiência? E dizer as palavras que são importantes, não ficar dizendo, repetindo, porque isso também cria resistência. Eu entendi, pronto, eu aprendi. Talvez você esteja se tornando satisfeita se você disse apropriadamente, mas os outros têm de se sentir satisfeitos. Então, tudo é aprendizado na nossa vida, mudança, transformação. Estamos nos tornando cada vez melhores.
E essa realmente é uma boa especialidade. Uma coisa que eu aprendi logicamente e continuei no mundo alóquico é ser respeitoso com qualquer um. Ninguém é menos, nem é mais. Qualquer tarefa que eles façam. E você pode realmente ver quanto amor eles vão ter e a capacidade de fazer as coisas. Quando as pessoas estão felizes, elas conseguem fazer mais. Se elas não estão felizes, elas não fazem. Então, eu gostaria de pegar essa especialidade de doçura e também de dar felicidade. As pessoas se sentem felizes, então elas podem apreciar o que estão fazendo e que tudo isso está nas mariadas, nas disciplinas, não é nada mais. Então vamos ver, vamos olhar para as nossas especialidades e talvez amanhã, junto com o trabalho de casa, vamos refletir e algo vai surgir, o reconhecimento de nossas especialidades. Om Shanti. Ande Prakashmani. Uma joia de luz, Dande Prakashmani. Alma Yogi Gyani significa qualquer sanskar do passado não deveria permanecer em nós. Nem deveríamos usar esse tipo de linguagem. Isso é chamado tornar-se como o pai. Baba nunca disse que o sanskar de Ram era tal. Era o sanskar de Rava. Esta é a linguagem usada. O sanskar de Ram, esta linguagem nunca é usada. Então, quando todos nós nos afastamos de Rava, por que deveria haver algum fogo do sanskar de Rava aceso dentro de nós? Aquele que termina com este sanskar de Rava é chamado de alma yogi. Muitos dizem, vou te contar minha história. Se alguém diz isso, Dade tem esse sanskar. Meu empenho é que qualquer um usando essa linguagem, para mim, é um insulto ao conhecimento. Ouvir tais palavras é um insulto de conhecimento. Se até agora alguém diz isso, esta pessoa ainda tem o mesmo sanskar. Então, que mudança eu trouxe em mim? Quando tais palavras não são faladas por Baba, por que os filhos deveriam falar? Quando Baba nos transformou, esta linguagem falada por alguns, o que fazer? Há um sanskar sutil de impureza. Quando eu ouço tal linguagem, eu considero isso um insulto para o conhecimento. Vocês podem sorrir para isso, sutilmente, mas deixe-me compartilhar sobre meu empenho. Eu penso que é igual a alguém dizer: quando alguém aponta um dedo para meu caráter, eu me sinto machucado. Do mesmo modo, isso também é um insulto à linguagem do caráter. Se até agora nós dizemos, eu tenho um pouquinho do sanskar de Maya, isso significa que você não é uma alma yogi. Você se chama de filho do pai, certo? Então, algumas pessoas perguntam, o que significa ter amor no coração pelo pai? Se alguém que tem esse amor diz que Ravan ainda está sentado dentro de mim, então eu pergunto, isso seria chamado de amor? Não.
Por um lado, você pode dizer que estamos falando a verdade, mas muitas vezes vem esse pensamento que a pessoa não está sustentando a verdade. Você está falando a verdade? Você está compartilhando que é verdade? Isso não é verdade, mas você pensa que é verdade sustentar certo sanskar. Este é um sustento incógnito de Maya. Sim, isso é Maya. Mas por que não criamos tal estágio que não haja chance para dizer que é Maya? Não é possível criar um estágio assim? Será que Brahma Baba já disse que há Maya dentro dele? Ou vocês vão dizer que Brahma Baba tinha Maya também? Alguém vai dizer isso? Alguém vai dizer? Ninguém vai dizer. Então, por que nós, filhos, dizemos que isto é Maya? Vocês podem dizer que Baba, na Muli, disse que Baba Maya virá. Quando alguém fala assim, eu sorrio. Baba dá um brinquedo e diz, filho, isto é Maya. Mas, na realidade, não há Maya. Que Maya? O que é Maya? Maya é como uma sombra. Alguém pode não entender uma sombra e fica chamando de Maya, senão Maya é a sombra de Rava. Então, por que vocês estão nutrindo a sombra de Maya? Quando vocês reconhecem como de Rava, então vire as costas. Há um brinquedinho, alguns de vocês já devem ter visto, há um brinquedo assim, que sempre que Ravan vem, a Sita vira as costas. E quando Rama vem, ela dá o rosto, volta-se para ele. Então, por que discutir com Ravan? Shanti, welcome to a Vikti journey. Bem-vindos à jornada Avyakti, a de Dev, histórias de coragem, amor puro e fé inabalável. Parte 32, Brahma Avyakt. Nirakari, Nirakari, Nirvikari e Nirankari. As três últimas palavras de Baba que ainda ecoam em Pandavavan. Vamos experimentar o momento mais angélico da história com nossa amada Dadiji. अमर कहानी ब्रह्मा की स्वर्णिम दुनिया लाएगी स्वर्णिम दुनिया लाएगी. After Baba's final Depois do último adeus, boa noite de final de Baba para seus filhos, Baba foi para seu quarto. Naquela noite, Dade sentiu um puxão forte para ir ao quarto de Baba. E assim que ela entrou no quarto, ela viu paz total e esse estado divino no rosto de Baba. Ele estava sentado e era o seu último momento. Minha mão estava na mão de Baba.
Baba Baba was constantly constantemente estava me dando driste. immediately thereafter. Imediatamente eu senti Baba's que hand a mão de limp. Baba ficou frouxa My Baba flew away. e meu Baba voou. I felt as if Senti como hand in se my hand, sua mão em minha mão, Baba willed all his Baba powers passou todos os and seus responsibilities poderes to e me. responsabilidades para mim. At that, Naquele momento, we were não unable to conseguimos understand entender o que tinha happened. acontecido. We together Nós juntos helped lay Baba's body. ajudamos a colocar o corpo de Baba na cama. The doctor Enquanto arrived, isso, o médico and chegou after checking, e, depois de he verificar, announced ele anunciou that que Baba Baba was já no não more. estava mais ali. However, Mas I did not eu have não the tive o feeling sentimento de que Baba Baba tinha ido embora. I Eu kept ficava dizendo, Baba Baba is ainda still está here. aqui. Everyone's beloved Baba is still here. O Baba amado de todos Will ainda always está aqui continue to e be with Baba us. sempre continuará a estar conosco. Baba Baba filled me me encheu with a com great muito deal poder. of power. I started Eu comecei a telefonar para I would todos. tell Eu everyone dizia a eles, it was destined estava to be in the drama. destinado no drama. Do you remember Vocês se the lembram do drama? Baba Baba has se become tornou a Vyakti. whoever wants to come Aqueles que is welcome. quiserem vir são bem-vindos, mas No one should ninguém shed deveria a single tear. derramar uma Baba única is still lágrima. with us. Baba ainda está conosco. Baba Baba me deu uma coragem tremenda by taking ao me pegar minha in mão his e hand. colocar na sua I mão. was very Eu stable. estava muito It was estável. not even in my Não estava thoughts. sequer em meus What has pensamentos. O happened que and what aconteceu will e o happen? que acontecerá? I had the firm Eu faith tinha a fé that firme our de study que nosso continued estudo till the end. continuaria até o fim. In this way, Deste modo, Baba had made Dadi tornou Dadi Prakashmaniji the Prakash instrument, Maniji um along with instrumento Didi Manmohan junto Ji. com Didi Manmohini Ji. In this, Deste modo, Brahma Baba left for the partiu para o mundo sutil and started watching e everything começou a observar tudo de lá. Soon, Logo, os Baba's filhos de Baba de from all todo o the country país começaram a chegar rapidamente a Madhuban. with so Com many tantos children filhos arriving, chegando, it almost felt like parecia quase que uma feira. those arriving were Aqueles que drawn towards chegavam Baba's imediatamente oil had been se kept, aproximavam which was onde o still corpo bright and de fresh. Baba era mantido. E ele ainda estava brilhando e fresco. As they gazed À medida que eles olhavam de forma amorosa para o rosto de Baba, eles sentiam como se Baba estava dizendo a eles: Filhos, vocês vieram. Is everything Tudo okay? está ok? See, Vejam, I have not left you. eu não deixei vocês. Em vez disso, I have transcended eu this transcendi physical body este corpo just so físico that I can prepare apenas things for para you que eu for possa the future. preparar as coisas para vocês no Otherwise, futuro. I am right here with all Caso of you contrário, estou and will aqui com never vocês leave your side. e nunca deixarei This way, de estar many perto de silent vocês. messages were Deste received modo, by the muitas children. mensagens silenciosas foram recebidas pelos filhos Even felt e as alguns if they filhos saw até some sentiam movement como in se eles Baba's lotus vissem hands algum and feet. movimento nas mãos de lótus e nos pés de lótus de Baba.
अभी पल भर में आकारी, अभी पल में निराकारी, अलौकिक खेल संगम का यही हमसे कराते हो, वतन में बैठ कर बाबा। Haverá continuação. सुना Para nos conduzir, Om Shanti. already on Dadiji. So I'll position as we used to save the best for last. So when I was asked to Quando me foi pedido para fazer alguma coisa dedicada a Dadi Kumarka, eu pensei qual tinha sido o impacto maior que ela tinha deixado em mim. Que desde o início da minha vida de serviço, foi nas Nações Unidas. O impacto que Dadi deixou em mim como companheira no serviço foi que ela era extremamente uma Dadi para o mundo. A visão dela era extremamente imensa, ela era inclusiva, e ela via as coisas de uma forma muito holística. Eu pensei, então, num projeto que eu fiz com as 3 Dadis, um grupo, não apenas eu, em 2002, quando as Nações Unidas celebraram foi uma conferência internacional sobre envelhecimento. Decidimos, então, entrevistar as 3 Dadis. E pelos 8 dias que vão seguir, eu vou compartilhar o ponto de vista de Dadi sobre as perguntas muito importantes que elas fizeram para nós e também as perguntas que nós, BKs, fizemos a nós mesmos. O tema, portanto, é sobre a voz visionária nas palavras de Dadi Prakashmani. Hoje vamos olhar para descobrir minha especialidade. Então, because I wanted us to treat this homework as a very reflective homework. Eu gostaria de tornar essa lição de casa muito reflexiva. Então, vamos fazer isso pelo modo como ela pensava, como ela refletia sobre sua própria especialidade. Se olharmos para Dadi como um espelho e explorarmos nossa especialidade como ela explorava dela, vamos aprender muito. Então, vamos entender como a jornada da vida dela evoluiu. Então, a lição que teremos para amanhã será: essa foi a pergunta que fizemos a Dadi. Dadi, neste ponto de sua vida, você sabe quais são suas especialidades? Você consegue pensar em algum momento anterior na sua vida, quando você começou a entender suas especialidades?
Eu vou repetir, porque eu quero que vocês absorvam este ponto de sua vida. Você sabe quais são suas especialidades? Você consegue pensar em algum momento anterior na sua vida, quando você começou a entender suas especialidades? Dadiji respondeu, então, nas palavras de Dadi Prakashmani, ela disse: bem no início, eu tive a experiência de que eu estava dedicando minha vida a Deus, a alma suprema. Naquela época, eu tinha esse sentimento muito claro de que meu futuro será muito brilhante e que eu estava dedicando minha vida para a elevação do mundo. Em 36, em outubro, eu tinha 14 anos de idade. Eu tive a experiência de uma visão divina. Eu estava num jardim imenso, bem distante, e lá, bem longe, havia uma luz branca, e dela surgiu a imagem da divindade Krishna, e ele começou a brincar com a flauta, tocar a flauta na minha frente. Eu comecei a experimentar muita alegria e felicidade. Depois de alguns momentos, eu vi outra imagem de alguém vestido de branco, que parecia uma figura angélica, e novamente eu estava experimentando alegria. Então, um dia meu pai disse para mim, o pai Loki: filha, Dada Lekraj dá palestras. Você gostaria de ir e ouvi-lo? O local onde Brahma Baba estava dando a palestra era muito próximo à nossa casa em Paquistão. Quando cheguei lá, eu o ouvi recitando o cântico Om. Enquanto observava, eu novamente experimentei a mesma cena, o mesmo jardim e a mesma luz, a mesma divindade e aquela mesma figura vestida de branco. A partir daquele momento, meu interesse na espiritualidade cresceu a cada dia. Vendo meu interesse crescente, meus pais ficaram muito satisfeitos comigo, porque eles sentiam que minha vida também poderia manifestar especialidades para um propósito maior. Essa foi a resposta que nós compartilhamos com toda a comunidade das Nações Unidas. Então, isso foi algo incrível. Para o ponto de Amrita Vela e também para explorarem as suas duas especialidades, eu decidi extrair do que Dadi dizia no livro Visions. Nesse livro, ela falava muito sobre seu dharma pessoal, a assimilação, o empenho dela, o dharma de Dadiji para amanhã, e vamos, junto com isso, explorar nossa própria especialidade. Ao ter isso em mente, Baptida Amado nos deu o presente mais adorável de todos, um intelecto divino. Quando eu me vejo com meu intelecto divino na forma de um diamante, a especialidade de minha fortuna fica
muito claramente visível diante de mim. Essas são palavras de Dadiji sobre o dana dela. Vamos manter isso na Amrit Vela e durante o dia vamos fazer o que Diri Mohini disse para fazermos. Vamos olhar para aquele momento em que ela, do mesmo modo como ela fez, vamos fazer e observar nossas duas especialidades. E também vamos considerar como isso pode acontecer. Quando eu me pergunto quais são as minhas duas especialidades, eu também deveria observar o que emerge na minha consciência. É isso que o meu intelecto, na forma de um diamante, está me mostrando e como estou me tornando a personificação da lembrança dessas duas especialidades. Então, faremos isso amanhã. Então, vamos agora refletir com um vídeo que foi preparado com a intenção de deixar que Dade Prakashimani, essa joia de luz, toque a profundidade do nosso coração, com seu amor verdadeiro e condicional que ela tinha por todos nós e também pelo mundo inteiro. Vamos ver o vídeo. A voz de um visionário. De uma visionária. Amada Dadiji, ou querida Dadiji, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे न ये चांद होगा बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे न ये चांद होगा जमाना अगर कुछ कहे भी तो क्या मगर तुम न कहना हमें बेवफा तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को क्या namastê.
Namastê, Baba.